4, não, versículo 45, a partir, capítulo 45, no versículo 2, que vai dizer assim: irei à sua frente, e tornarei planos os montes, quebrarei os portões de bronze, e destruirei as trancas de ferro. Olha só o que Deus nos promete. Tudo. A partir do verso 1, diz assim, Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, a partir do verso 1. Essa é uma história da conversão de um homem que se arrependeu dos seus erros, dos seus pecados, e veio a se converter dos seus maus caminhos. A palavra conversão quer dizer o quê? É de ir de contra. Você está indo, então você resolve voltar, está retornando, se convertendo, está convertendo, indo de contra, né? Então é a conversão de um homem que era muito perseguidor e muito ruim para os cristãos daquela época. Conta da conversão de Saulo de Tarso, no capítulo 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. Converter naquele dia, não sei se era tarde, não sei se era manhã, mas naquele dia ele ouviu uma grande voz. Jesus, veja bem, Jesus já estava assunto aos céus, ele já tinha subido ali, e Saulo continuou perseguindo aquele povo. E Jesus, o próprio Jesus, veja, meu irmão, minha irmã, quando o próprio Jesus tem um propósito na tua vida, de colocar um ministério na tua mão, de colocar algo para você fazer para Deus na tua mão, você pode desviar, você pode parar, você pode se esconder, pode até se tornar um perseguidor, mas o próprio Jesus é quem vai ter contigo. E tu vai ter com Jesus, não é com homem, não é com ninguém, não é com teu chefe, não é com a tua família, não é com ninguém. O próprio Jesus vai te cobrar o que ele te deu. Então, meu irmão, minha irmã, nesse dia, não sei se foi pela manhã ou pela tarde, mas chegou ao momento de Jesus pegar Saulo. Agora você vai se converter, agora você é meu, eu vou te preparar e você vai ser um evangelista. Vai sofrer, mas vai ser vitorioso, porque você vai ser um grande evangelista. Creio eu acredito que Saulo foi um dos evangelizadores, e por nós estarmos hoje no caminho de Deus, também convertidos, graças primeiro ao Deus Todo-Poderoso, que mandou seu único Filho para nos salvar, e a Jesus, que morreu naquela cruz, no terceiro dia ressuscitou e vive e reina para sempre, o nosso Salvador e Libertador, que converteu a Saulo, escolheu a Saulo, e este foi o que evangelizou os gentios. E ora,
somos nós, gentios, por terra. Ele caiu. E os seus companheiros viram aquilo. Os seus companheiros ouviram aquilo também. Mas não viram ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. A luz era tão forte, Senhor Rocio, que Saulo ficou cego. Ficou cego. Por 3 dias ele ficou cego. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Olha só, Saulo durante 3 dias, querendo ou não, ele jejuou, ele foi preparado. Saulo foi preparado, como se diz, a ferro e fogo, né? Foi preparado ali pelo próprio Jesus. Jesus deixou ele cego e deixou sem comer por 3 dias, preparando ele só em espírito. E Saulo, ele ficou ali naquela cidade, ó, olha só. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Olha só, então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelido de Tarso, pois ele está orando. Olha só, Saulo, né, foi lá, cego, sem comer, cego, e estava orando. Saulo estava sendo preparado, e Jesus aparece para Ananias em revelação, em sonho, e fala para Ananias ir lá na rua direita. Olha como Jesus fala com a gente em sonho. Ele disse o nome da rua e o local onde é que estava Saulo de Tarso. E disse para ele ainda: vai lá que ele está orando. Então ali Jesus já está dizendo que as nossas orações Ele ouve quando nós estamos buscando a Deus. Não tem para ninguém, não tem para demônio, não tem para fofoca, não tem para intriga, não tem para discórdia, não tem para invejoso. As nossas orações são ouvidas quando nós buscamos a Deus. Amém? Assim